Irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Os 10 mandamentos. Desde sempre nós ouvimos falar sobre os mandamentos de Moisés. A doutrina espírita tem no Evangelho uma dedicatória, diríamos assim, aos 10 mandamentos que Allan Kardec escreveu, e também temos uma interpretação de André Luiz sobre os 10 mandamentos. E qual é a importância dos 10 mandamentos para a doutrina espírita e para a religião cristã? É o que nós vamos ver agora. O que são os 10 mandamentos? Por que 10? É correto usar o termo mandamento? Moisés recebeu-os diretamente de Deus? Qual a visão espírita deste código de conduta? Esses mandamentos ainda são válidos nos dias que correm? Olha só. O comentário expresso em O Evangelho segundo o Espiritismo e a interpretação dada pelo espírito André Luiz são de suma importância para o Espiritismo, e eu vou sugerir aqui o estudo das interpretações de André Luiz para que os irmãos que virem o vídeo e, enfim, utilizarem o vídeo como estudo, possam procurar também as interpretações de André Luiz. Mandamentos são os princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos, através de emissários chamados profetas. A Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento compõem uma aliança. Assim, então, esta aliança velha de Deus feita com os profetas, e notadamente Moisés, não é? E outra nova com Jesus. Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos descritos em Êxodo e repetido novamente em Deuteronômio, usando palavras similares. Temos o Decálogo, que significa 10 palavras, descrito também como dissemos, no Velho Testamento. Estas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel, no contexto da aliança por meio de Moisés. No Monte Sinai, Moisés, ao receber as 2 tábuas da lei, entre aspas, contendo os 10 mandamentos de Deus, estabeleceu solenemente um pacto, como dissemos, o pacto entre o Velho e o Novo Testamento. E esta aliança se deu também com o povo hebreu, que era o povo que estava deixando o Egito e indo em direção à terra prometida. Nós, na doutrina cristã, e agora eu falo especificamente do Espiritismo, muitas vezes somos mal interpretados quando as pessoas pensam que nós apenas somos autorizados, entre aspas, né, pelos espíritos superiores ou espíritos que vêm aqui nos dizer como fazer e o que fazer. Mas não. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue o Novo Testamento, ele segue as orientações de Jesus, e nós somos uma religião cristã. E o que nós estamos aqui conversando está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós estamos fazendo agora é apenas relembrar neste texto e nesta conversa um assunto que é de suma importância e que muitas pessoas esquecem que ele está ali e a importância que tem. 10 falas ou 10 ditos são 10 princípios
Os 10 mandamentos são 10 princípios que incluem toda a Torá, que é o livro de estudo dos judeus, não é? E seus 613 preceitos. Então, no livro Torá, que é seguido até hoje, né? É um livro seguido pelos judeus, ele tem 613 preceitos, inclusive esses 10 que são os 10 mandamentos. Na antiguidade, falava-se muito em lei com letra maiúscula aqui, não é? A lei no Antigo Testamento, ela recebe diversas denominações, que podem ser ensinamento, testemunho, preceito, decisão, palavra, vontade, caminho de Deus. O termo hebraico Torá em hebraico significa lei, por exemplo, tem um sentido amplo e significa então, como dissemos, tudo aquilo que é contido ali, que são esses preceitos, os 613 preceitos. Para fazer o quê? Para regular por Deus a conduta dos homens. Mandamentos, na verdade, são princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos, através de emissários chamados profetas, que eram médiuns. Esses profetas que existiram e existem traços do que disseram, do que fizeram no Velho Testamento, eles eram médiuns e recebiam as orientações espirituais para poder então colocar tudo aquilo que naquela época eles necessitavam entender, preparando o nosso planeta para a vinda de Jesus. Que esses mandamentos, eles na verdade, sendo do Velho Testamento, nós dizemos que Jesus não veio destruir estes pensamentos, essas profecias do Velho Testamento, mas sim aperfeiçoar, não é? Do estudo da FEB de 1995, Federação Espírita Brasileira. E eles representam os mandamentos, a primeira revelação divina aos homens. Moisés foi este revelador que recebeu todos esses mandamentos, esses ditos, não é? Através do quê? Do influxo espiritual, porque ele, na realidade, foi um grande enviado, um grande emissário, mas especificamente um grande médium. A lei de Deus está formulada nestes mandamentos. O primeiro deles, até o 10º, diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que esteja nas águas sob a terra. Não adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejarás a mulher de vosso próximo. Não cobiçarás a casa do vosso próximo e nem qualquer das coisas que lhe pertençam. São esses 10 mandamentos que regulam as orientações de Deus para que possamos seguir sem que venhamos a contrair mais débitos. E Allan Kardec diz nos seus ensinamentos
no Evangelho segundo o Espiritismo que esta lei é de todos os tempos. Então, ela é válida para sempre. Ela era válida no tempo de Moisés, ela é válida hoje e ela será válida no futuro. Não se extingue essa lei. Então, ela é de todos os tempos, de todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. E aqui nós estamos repetindo esta fala de Allan Kardec sobre o Velho Testamento. Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, abriu o caminho da moral cristã. Ele colocou ali o primeiro cimento, a primeira base desta moral cristã. Jesus, pela sua pregação evangélica, continuou a sua obra e ao Espiritismo cabe continuá-la. Queridos irmãos, este pequeno texto sobre os 10 mandamentos que nós colocamos, como dissemos, é para relembrar algo tão importante que muitas vezes esquecemos. Vamos refletir sobre cada um deles e nos perguntar se nós estamos dentro destas leis ou se estamos muito fora delas. Muito obrigado a todos.